A cena se repete em hospitais por todo o mundo. Um paciente, cercado por máquinas que apitam e luzes que piscam, olha pela janela. A vida lá fora continua, mas a dele está em pausa. Ele precisa de um transplante de rim. A sua sobrevivência depende da compatibilidade com um doador e de uma longa, muitas vezes angustiante, fila de espera. Cada telefonema pode ser a notícia que mudará tudo, mas para muitos, essa chamada nunca chega a tempo. Essa realidade, marcada pela incerteza e pela dependência da generosidade alheia ou do infortúnio de outra família, tem sido a única opção para milhões de pessoas que enfrentam a falência de um órgão. A angústia de não saber se um coração, um fígado ou um pulmão compatível chegará é uma carga pesada para pacientes e seus familiares. Essa espera, no entanto, pode estar com os dias contados. O que parecia roteiro de filme de ficção científica há poucos anos está se tornando uma realidade palpável nos laboratórios mais avançados do planeta: a fabricação de órgãos humanos sob demanda. Estamos falando da bioimpressão 3D, uma tecnologia revolucionária que promete criar órgãos totalmente funcionais, utilizando as próprias células do paciente. A ideia é simples em seu conceito, mas de uma complexidade extraordinária em sua execução. Em vez de esperar por um doador, o hospital do futuro poderá, em tese, imprimir um novo órgão, perfeitamente compatível e pronto para ser transplantado, eliminando as filas de espera e o risco de rejeição. A promessa é imensa. Imagine um mundo onde uma pessoa que sofreu um acidente e danificou gravemente o fígado não precise entrar em uma lista de espera desesperadora. Em vez disso, os médicos coletam uma pequena amostra de suas células, cultivam-nas em laboratório e usam uma impressora especializada para construir um novo fígado, camada por camada. Esse órgão seria geneticamente idêntico ao do paciente, o que significa que o sistema imunológico o reconheceria como seu, reduzindo drasticamente a necessidade de medicamentos imunossupressores, que são caros e trazem efeitos colaterais severos. Essa é a revolução que está batendo à nossa porta. A tecnologia não surge do nada. Ela é o resultado de décadas de avanços em diversas áreas: biologia celular, engenharia de tecidos, ciência dos materiais e computação. A capacidade de cultivar células humanas fora do corpo, de entender como elas se comunicam e se organizam para formar tecidos, e de criar materiais biocompatíveis que servem de andaime para essa construção, tudo isso convergiu para tornar a bioimpressão possível. Não se trata de uma solução mágica, mas de um processo meticuloso e cientificamente rigoroso que está redefinindo os limites da medicina regenerativa. Estamos testemunhando os primeiros passos de uma jornada que pode transformar a forma como tratamos doenças e prolongamos a vida. O coração de todo esse processo é um material extraordinário conhecido como biotinta. Diferente dos plásticos ou resinas usados em impressoras 3D convencionais, a biotinta é uma substância viva. Ela é um hidrogel, um material gelatinoso rico em água e nutrientes, que serve como veículo e suporte para o ingrediente principal: as células do próprio paciente. Para criar essa tinta, os cientistas começam com uma biópsia, retirando uma pequena amostra de tecido do paciente. A partir dessa amostra, as células-tronco ou células específicas do órgão a ser impresso são isoladas e cultivadas em laboratório. Elas se multiplicam aos milhões em um ambiente controlado, até que haja material suficiente para compor o novo órgão. Essas células cultivadas são então cuidadosamente misturadas ao hidrogel. Esse gel não é apenas um preenchimento. Ele é projetado para mimetizar a matriz extracelular, a estrutura natural que dá suporte às células em nossos tecidos. Ele precisa ter a consistência certa para ser expelido pelo bico da impressora, mas também ser firme o suficiente para manter a forma do órgão que está sendo construído. A grande vantagem de usar as células do próprio paciente é a eliminação do risco de rejeição.
O novo órgão não será visto como um corpo estranho pelo sistema imunológico, pois ele é, em essência, uma parte do próprio indivíduo, cultivada fora do corpo e depois reintegrada. Esse é um dos maiores saltos em relação aos transplantes tradicionais. Antes que uma única gota de biotinta seja depositada, um trabalho de engenharia digital minucioso acontece. O processo começa com exames de imagem de alta resolução, como tomografias computadorizadas ou ressonância magnética do órgão do paciente. Essas imagens são usadas para criar um modelo digital tridimensional extremamente detalhado. Esse modelo não é apenas uma representação da forma externa do órgão. Ele mapeia toda a sua arquitetura interna, incluindo a complexa rede de vasos sanguíneos, os diferentes tipos de tecido e suas posições exatas. É um verdadeiro mapa biológico que servirá de guia para a impressora. Este modelo digital é então fatiado em centenas ou milhares de camadas digitais finíssimas, cada uma com apenas alguns micrômetros de espessura. Cada fatia contém a informação precisa de onde cada tipo de célula e material de suporte deve ser posicionado. Esse planejamento é crucial para garantir que o órgão final não seja apenas uma massa de células com o formato correto, mas uma estrutura viva e funcional, onde cada célula está no lugar certo para desempenhar sua função. É a fusão da biologia com a engenharia de precisão, criando um projeto detalhado para a reconstrução da vida, peça por peça, camada por camada. Com o mapa digital completo e a biotinta pronta, a fase de impressão começa. O ambiente onde isso acontece parece mais uma sala cirúrgica do que uma oficina. As bioimpressoras operam em gabinetes estéreis, com controle rigoroso de temperatura, umidade e pureza do ar. Qualquer contaminação por bactérias ou fungos poderia ser fatal para as células e comprometer todo o processo. A precisão é a palavra-chave. Os bicos da impressora, controlados por braços robóticos, movem-se com exatidão nanométrica, depositando a biotinta em uma placa de cultura ou em um molde biocompatível, seguindo o projeto digital camada por camada. É um processo lento e metódico, quase como uma coreografia biológica. A impressora não deposita apenas um tipo de biotinta. Órgãos complexos, como o coração ou o fígado, são compostos por vários tipos de células, cada uma com uma função específica. O coração, por exemplo, tem células musculares para contrair, células condutoras para transmitir impulsos elétricos e células que formam os vasos sanguíneos. Por isso, as impressoras mais avançadas possuem múltiplos cabeçotes de impressão, cada um carregado com uma biotinta diferente, contendo um tipo celular específico. O software da impressora orquestra a deposição de cada tipo de célula no local exato determinado pelo modelo digital, como se estivesse montando um quebra-cabeça tridimensional vivo. À medida que as camadas são depositadas, as células começam a interagir. Elas não são apenas gotas inertes em um gel, são entidades vivas, programadas para se conectar e se comunicar. Elas começam a formar junções, a se organizar em tecidos e a secretar sua própria matriz extracelular, fortalecendo a estrutura. Em alguns casos, um gel de suporte temporário é impresso junto com as células. Esse suporte, muitas vezes chamado de scaffold ou andaime, dá a forma inicial ao órgão e se dissolve gradualmente à medida que as células produzem sua própria estrutura de sustentação. É um processo fascinante de auto-organização guiada pela tecnologia. O resultado, ao final da impressão, não é ainda um órgão pronto para o transplante. É o que os cientistas chamam de construto de tecido, uma estrutura celular imatura, mas com a arquitetura correta. É a fundação sobre a qual o órgão funcional será construído. A precisão em cada etapa é fundamental. Um erro de posicionamento de algumas células pode comprometer a função de uma área inteira do tecido. Por isso, o controle de qualidade, muitas vezes auxiliado por sensores e câmeras, monitora o processo em tempo real, garantindo que a construção biológica siga fielmente o projeto digital.
Um dos maiores obstáculos na bioimpressão de órgãos é a criação da rede de vasos sanguíneos, conhecida como vascularização. Um órgão não é apenas um amontoado de células. Ele precisa de um sistema de irrigação para receber oxigênio e nutrientes e para remover resíduos. Sem vasos sanguíneos, as células no interior do órgão morreriam em questão de horas. A rede vascular é incrivelmente complexa, variando de grandes artérias e veias a capilares microscópicos, mais finos que um fio de cabelo. Imprimir essa estrutura delicada e garantir que ela se conecte ao sistema circulatório do paciente é um desafio monumental de engenharia. Para resolver esse problema, os cientistas desenvolveram técnicas engenhosas. Uma abordagem popular utiliza múltiplos bicos de impressão simultaneamente. Um bico deposita a biotinta com as células do órgão, enquanto outro bico deposita um material de sacrifício, um gel especial que ocupa o espaço onde os vasos sanguíneos deverão se formar. Após a impressão, esse gel de sacrifício é removido, geralmente derretendo-o com uma leve mudança de temperatura ou dissolvendo-o com um líquido específico. Isso deixa para trás uma rede de canais ocos por toda a estrutura. Em seguida, esses canais são semeados com células endoteliais, as células que revestem o interior dos vasos sanguíneos, que então formam os novos vasos. Uma vez que a estrutura básica do órgão, incluindo sua rede vascular inicial, está impressa, ela precisa amadurecer. Ela não pode ser transplantada imediatamente. É aqui que entra o bioreator. Um bioreator é um equipamento sofisticado que funciona como uma espécie de berçário ou academia para o órgão recém-impresso. Ele cria um ambiente que simula as condições dentro do corpo humano. O órgão é colocado dentro de uma câmara estéril, onde é banhado por um líquido nutritivo, que flui através dos canais vasculares recém-criados, fornecendo oxigênio e tudo o que as células precisam para crescer e se diferenciar. Dentro do bioreator, o órgão não fica apenas parado. O aparelho pode aplicar estímulos físicos para treinar o tecido. Por exemplo, um coração impresso pode ser submetido a pulsos elétricos para estimular as células musculares a começarem a contrair em uníssono. Um pedaço de osso impresso pode ser submetido a pequenas pressões mecânicas para estimular as células a produzirem uma matriz mais forte. Esse período de maturação, que pode durar semanas, é crucial para que o construto de tecido se transforme em um órgão funcional, forte e pronto para sobreviver ao ambiente desafiador do corpo humano após o transplante. O processo de impressão e maturação de um órgão é extremamente delicado e complexo, com inúmeras variáveis que precisam ser controladas. A temperatura, o pH do meio de cultura, a concentração de oxigênio e os estímulos mecânicos devem ser perfeitos. Um pequeno desvio pode arruinar semanas de trabalho. Para gerenciar essa complexidade, a tecnologia moderna conta com um aliado poderoso: a inteligência artificial, ou IA. Sensores embutidos na bioimpressora e no bioreator coletam dados em tempo real sobre a saúde e o desenvolvimento das células. A IA analisa esse fluxo constante de informações, identifica padrões que um ser humano não conseguiria perceber e ajusta os parâmetros do sistema automaticamente. Por exemplo, se os sensores detectam que uma área do órgão está recebendo menos oxigênio, a IA pode instruir o bioreator a aumentar o fluxo de nutrientes naquela região específica. Se o software de imagem percebe que as células não estão se alinhando corretamente durante a impressão, a IA pode ajustar a velocidade ou a pressão do bico da impressora para corrigir o problema instantaneamente. Essa capacidade de monitoramento e ajuste em tempo real é o que torna o processo mais confiável e aumenta drasticamente as chances de se obter um órgão viável. A IA atua como um supervisor incansável e ultra-preciso, garantindo que o plano biológico seja executado com perfeição. Graças a esses avanços, já existem exemplos impressionantes de sucesso.
Embora um órgão complexo e de tamanho real para transplante humano ainda seja um objetivo futuro, os cientistas já conseguiram imprimir e manter funcionais versões em miniatura de órgãos, conhecidos como organoides. Em 2019, pesquisadores em Israel imprimiram um coração em miniatura, do tamanho de um coração de coelho, completo com células, vasos sanguíneos, câmaras e ventrículos. Embora ele não fosse forte o suficiente para bombear sangue, suas células conseguiam contrair de forma coordenada. Também já foram impressos mini-rins capazes de filtrar sangue e mini-fígados capazes de produzir bile e metabolizar toxinas. Esses mini-órgãos já estão causando um grande impacto. Um dos usos mais promissores é no teste de medicamentos. Em vez de testar novas drogas em animais ou em culturas de células bidimensionais, que não replicam bem a complexidade do corpo humano, as empresas farmacêuticas podem usar esses organoides impressos. Isso permite testar a eficácia e a toxicidade de um medicamento de forma muito mais precisa e ética. Além disso, os cirurgiões podem usar réplicas de órgãos impressas em 3 dimensões para treinar procedimentos complexos antes de realizar a cirurgia em um paciente real, aumentando a segurança e a taxa de sucesso das operações. Apesar do progresso notável, a jornada para imprimir órgãos grandes e totalmente funcionais, como um rim ou um fígado de tamanho adulto, ainda enfrenta desafios significativos. Um dos principais é a escala. Imprimir um órgão pequeno com alguns milhões de células é uma coisa. Imprimir um órgão que pesa mais de 1 quilo e contém bilhões de células, com uma rede vascular imensa, é outra ordem de magnitude. Manter todas essas células vivas e organizadas durante um processo de impressão que pode levar dias ou semanas é uma tarefa hercúlea. A tecnologia precisa evoluir para ser mais rápida e robusta. Outro grande desafio é a funcionalidade a longo prazo. Um órgão impresso precisa não apenas sobreviver ao transplante, mas também se integrar perfeitamente ao corpo e funcionar por anos ou décadas. Isso exige uma maturação completa no bioreator e a capacidade do órgão de se adaptar e se regenerar dentro do paciente. Questões sobre como o órgão envelhecerá, como responderá a doenças ou como suas conexões neurais se formarão ainda estão sendo intensamente pesquisadas. Além disso, o custo atual da tecnologia é proibitivo para uso em larga escala. Os equipamentos, os materiais biocompatíveis e as horas de trabalho de especialistas tornam o processo extremamente caro. No entanto, a velocidade do avanço tecnológico é impressionante. A cada ano, novas técnicas de impressão são desenvolvidas. Os bioreatores se tornam mais inteligentes e nossa compreensão da biologia celular se aprofunda. O que hoje parece um desafio intransponível pode ser resolvido na próxima década. A expectativa é que, com o tempo e o investimento em pesquisa, os custos diminuam e a tecnologia se torne mais acessível, assim como aconteceu com outras inovações médicas revolucionárias no passado. O objetivo final é claro: transformar os hospitais e dar uma segunda chance a milhões de pessoas. Estamos à beira de uma nova era na medicina, uma era em que seremos capazes de hackear a vida, usando nosso próprio material biológico para reparar e substituir o que foi perdido. A bioimpressão 3D de órgãos representa a esperança de um futuro onde a disponibilidade de um órgão não será mais uma sentença de vida ou morte. É a promessa de que a ciência e a engenhosidade humana podem superar uma das maiores limitações da nossa biologia, oferecendo não apenas mais anos de vida, mas uma vida com mais qualidade para aqueles que hoje vivem na sombra da espera. O futuro da medicina está sendo construído, camada por camada, em um laboratório perto de você.